Essa semana, com a mais nova cacheada da equipe, que parece que sentiu um pouco de inveja da colega dela, a gente está conversando sobre o enquadramento do caso do menino com a faca que matou um médico no Rio de Janeiro. Há quem diga que a diferença no enquadramento é uma questão de duas versões para uma história. São versões? Versões me parece um eufemismo. Aqui eu estaria dizendo que nós estamos falando de formas de responder a quem é esse adolescente. Esse adolescente é um jovem adulto, é uma quase criança que está no lugar errado, está fora da escola. A mãe estava no lugar errado, era uma catadora de lixo, que viviam na favela, em que ele vivia sozinho, ou ele é um criminoso nato. Essas chamadas versões são disputas sobre quem é esse que cometeu um crime bárbaro, um crime que nos espanta, um crime que nos provoca horror e que nós temos imensa solidariedade por essa família. Mas como um Estado que acredita nos direitos humanos e nas políticas sociais, nós temos que fazer a pergunta que esse caso horrível nos provoca. O que fazer com uma situação tão dramática quanto essa? E essa é uma pergunta sobre o menino, sobre quem é o menino, que parece que atrai respostas muito diferentes. Uma delas, a resposta à versão hegemônica desse enquadramento, tem falado sobre a criminalização do porte de faca como uma solução para casos como esse. Isso faz sentido? Olha, o tema é muito sério, mas a gente tem que repetir aqui a piadinha que anda circulando. Eu tenho pena das chefas de cozinha que agora vão ter que andar com um papelzinho do porte de arma da sua faca, ela vai ter que ter um número de série, ela vai ter que ir fazer um registro. Não é possível que nós estejamos falando disso. Nós agora passamos a viver uma epidemia do medo das facas, de que os meninos vêm de bicicleta e vêm com a faca. É claro que o medo é um sentimento genuíno das pessoas e nós temos que cuidar, mas o medo não pode ser uma forma de administração da pobreza e da desigualdade no Brasil, que é disso que nós estamos falando. Então a gente está falando de enquadramentos que nos fazem pensar sobre uma diferença entre uma política de medo e uma política de igualdade, ou que quer enfrentar a desigualdade. E a nossa posição aqui é que a política do medo é uma das estratégias de dominação e de amplificar a desigualdade. Só as políticas sociais, o reconhecimento de que esse menino deveria estar na escola, que a família tinha que ter condições de cuidar dele, viver em um local adequado, eram as formas dignas de fazer a pergunta sobre o que está acontecendo aqui. E de ter, quem sabe, uma história muito diferente desse caso muito trágico que a gente comentou essa semana. E em breve para todas nós, né?